Boa tarde. Prosseguimento aos trabalhos, passamos para o 10º painel com o tema: o controle das renúncias de receitas pelos tribunais de contas e o seu impacto no atual arcabouço fiscal brasileiro. Como mediador do painel, convidamos o advogado Dr. Silvan Peixoto Silva Neto. Boa tarde a todos. Muito prazer. Agradeço a ESA pelo convite. Estar presente nesse evento primoroso, muito bem ladeado, gostaria de dizer. Este evento representa para mim o que há de melhor na academia brasileira, na verdade, o que há de melhor na academia em si. É preciso reconhecer esse esforço internacional de interlocução da Academia Brasileira com a Academia Espanhola, esse intercâmbio, e é sempre louvável. O tema de hoje é muito pertinente e eu, sem mais delongas, passo a palavra, então, ao professor José Roberto de Castro Neves. Não. Então, pronto. Houve uma pequena mudança. Passo a palavra de início ao doutor Valdeci Fernandes Pascoal. Doutor Valdeci é conselheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco, é presidente, é o atual presidente. Descobri há pouco que presidente pela segunda vez, não é? Devo lhe dizer, como falei há pouco, que pelo que eu já conheço no Tribunal de Contas de Pernambuco, através do conselheiro Eduardo Lira, um amigo querido, eu tenho grandes expectativas para a sua exposição de hoje. E, aliás, Pernambuco, que foi a terra escolhida por Ariano Suassuna para ser de sua moradia, portanto, não é de hoje que abriga gente de muita qualidade. O Tribunal de Contas de Pernambuco faz jus ao legado de Rui Barbosa, e aqui eu aproveito, então, para fazer um registro. Hoje é dia 7 de maio de 2024, portanto, há 134 anos e 6 meses, o doutor Rui Barbosa, na qualidade de ministro da Fazenda do governo provisório, após proclamada a República, importou para o Brasil este exitoso modelo dos tribunais de contas. Doutor Valdeci, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Professor Chuan, uma honra tê-lo aqui como mediador, professor também renomado do IDP de Brasília, advogado. Nosso querido professor José Roberto Castro Neves, uma honra dividir esse painel com você. Tão referência para a gente nas escritas, nessa mistura da arte e do direito com a arte universal. Livros aí fantásticos, tem um que está aqui no meu Kindle, que relaciona Shakespeare com o direito. Recomendo a todos, é uma bela obra, fora todas que ele tem. Meu querido João Antônio, colega, amigo, querido, do Tribunal de Contas do município de São Paulo, também uma referência, vice-presidente da nossa Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, mas eu não poderia deixar também de registrar aqui a presença de Rony, a quem eu agradeço pelo convite, diretor da ESA, pernambucano, falando para o mundo. Então, obrigado, Rony, pelo convite, parabéns pelo evento, pela grandiosidade do evento, pela importância. Desembargador André Rosa, do TJ de Pernambuco, uma honra também. Alessandra, sua esposa, Bruno Cavalcante, advogado, renomado, Harten, também Carlos Harten, de Pernambuco, Silvio Costa Filho, desembargador, também advogado, Silvio Neves, filho, Dalva, minha esposa, as filhas de João Antônio, Gustavo Ventura, advogado também, palestrante aqui, brilhantemente hoje pela manhã, e Delmiro, advogado também de Pernambuco, nosso querido amigo. Então, uma honra estar aqui podendo ter esse prazer de tecer algumas considerações, né? Na verdade, se puder passar já para o próximo, está aqui um visualzinho de Pernambuco, para a gente não perder a origem, né? Para lembrar bem aí. Essa vista é uma vista do Tribunal de Contas de onde eu trabalho. Mas vamos lá, só para o resumo, é só um slide só, não tem... É só mais ou menos o panorama, o resumo do que eu vou falar. Na verdade, esse tema, o controle dos tribunais de contas sobre renúncias de receitas, né, e o impacto disso no novo arcabouço fiscal brasileiro, que depende basicamente de arrecadação de receita, da própria modelagem do arcabouço. Então, é uma visão, é uma perspectiva, Silvão, sobre o prisma do direito financeiro.
não é? Que esse irmão, esse pai e irmão do direito tributário. Então, a renúncia de receita é um tema também, é a não tributação, na verdade, né? E também precisa de ter segurança jurídica para não tributar, senão ninguém vai investir recebendo um incentivo fiscal, um benefício, ninguém investe porque não tem segurança. E a grande novidade para muitos que irão nos assistir é saber que os tribunais de contas têm um papel super relevante em relação a esse controle desse lado novo, que é o lado da receita, quando muitos pensam que o Tribunal de Contas só tem competência pelo lado da despesa pública, de controlar a legalidade, licitações, os contratos, as admissões de pessoal. Então, é uma área nova, entre aspas, de se falar nela, mas que já existe consignada na Constituição Federal. Eu vou falar um pouco disso aqui desde 1988, com muita clareza. Mas antes, uma breve contextualização, e o tema que está sendo tratado aqui é reforma tributária, é segurança jurídica, e não tem como não começar enaltecendo o ineditismo de uma reforma tributária dessa envergadura. Não é a ótima, isso foi falado aqui pela manhã em todos os debates, não é uma reforma tributária perfeita, mas ela tem um fato notável, que ela foi feita no contexto de uma crise fiscal enorme, no contexto de uma crise da própria democracia no mundo todo, inclusive no Brasil, né, dos indicadores sociais, um país que ainda tem muita desigualdade, uma crise que a sociedade passa, uma crise psicológica, a gente vive um certo burnout social, né, um mal-estar social, de polarização, de um presidencialismo um tanto atípico, uma responsabilidade ali compartilhada, as coisas novas, orçamento positivo. Então, tem uma reforma tributária dessa envergadura, é um feito. Claro, há um desafio enorme agora em relação às leis complementares, às 3 leis complementares, mas já é um ponto interessante. E quando a gente sabe que, quando se fala em imposto na história, sempre está ligado a conflitos, a tensões, foi assim desde a antiguidade, foi assim com João Sem Terra, 1215, na Inglaterra, foi assim nos movimentos da história do Brasil, da Inconfidência Mineira, né, de vários. Então, sempre imposto, tributo, está ligado a conflito, e numa democracia é uma forma civilizada. Você tem as tensões, mas se resolve através do Estado democrático de direito. Essa é uma primeira observação. Uma segunda observação, quem milita na área do direito financeiro, como é o meu caso, não pode deixar de inserir, contextualizar o tributo no contexto da atividade financeira do Estado, né? O papel do Estado, a Constituição Federal estabelece vários papéis para o Estado na área de saúde, na área de segurança, na área de assistência social, na área de justiça, na própria área de controle. São políticas públicas. E, claro, quem dá esse limite desse papel do Estado é a Constituição. E a nossa foi muito ampla em matéria de direitos sociais e fundamentais. E são demandas ilimitadas. E a principal fonte aí da atividade financeira, a principal fonte de financiamento é o tributo. São os tributos que financiam essa atividade financeira, o Estado, através de políticas públicas, aplicando via orçamento. Esse tributo é arrecadado, é feito um planejamento e se executa esse orçamento, né, para satisfazer exatamente essas necessidades públicas. Num país republicano, num país democrático, é inerente a esse contexto o papel dos controles, tanto social, através do cidadão, votando, acompanhando, denunciando, participando do debate público, o dever de boa gestão, o dever de transparência. O segundo aspecto é em relação às renúncias fiscais, né? Essa atitude, essa postura do Estado, quando podia arrecadar, deixa de arrecadar de determinado setor, de determinado segmento, para incentivar certos setores, certos segmentos. Então, ele deixa de arrecadar, porque o normal seria arrecadar e devolver aquilo em despesas, em políticas públicas. Então, tanto que é chamado de gasto tributário, tax expenditure, né? Gasto tributário é outro nome de renúncia. Então, na história do Brasil, desde as capitanias hereditárias, você já tinha lá o donatário, recebia a terra, não pagava alguns impostos, ele podia cobrar imposto também daquele local, daquela localidade. Você vem no mundo, você tem os faraós, você tem a industrialização. Então, a renúncia fiscal, os benefícios fiscais, faz parte, né, da própria história da humanidade, da própria história desse contrato social levado a cabo por um Estado.
No Brasil, e aqui é um dado importantíssimo, a relevância disso, né? Dessas renúncias fiscais, embora haja muita opacidade, muita dificuldade, esse ponto eu vou chegar daqui a pouco, no valor dos benefícios fiscais, tanto na órbita federal como no âmbito dos estados e municípios, mas em 2024, a LDO federal estima em 512 bilhões de reais o valor das renúncias. Veja a relevância. Em 2023 foi 486 bilhões, isso representa aproximadamente 5% do PIB, em 2002 era 2% do PIB. Então, crescente esse avanço das renúncias de receitas. Nos estados, 2023, dados da Penafisco, 232 bilhões, só do ICMS. Isso sem falar de nenhum outro imposto estadual, só do ICMS, 232 bilhões, uma evolução. Em 2016, esse dado do Estado representava 16% do total da receita do ICMS, essa renúncia. Em 2023, 31% da receita. É uma evidência muito forte do que se chama guerra fiscal. Esse contexto de briga, entre aspas, entre os estados, cada um renunciando mais para atrair investimentos sem uma política nacional que desse racionalidade e equidade nessa política. As renúncias de receitas, elas têm um problema, toda a literatura, toda a academia tem estudos e os tribunais de contas também evidenciam que é a falta de transparência, há uma opacidade em relação a esses dados. Para vocês terem uma ideia, a Constituição Federal, no artigo 165, parágrafo 6º, estabelece que um dos demonstrativos da lei orçamentária anual, a lei orçamentária anual é aquela lei orçamentária que estima a receita que se pretende arrecadar e fixa a despesa para o ano seguinte. Toda lei orçamentária tem que ter um demonstrativo, um anexo, demonstrando qual o impacto das renúncias fiscais. Então, se você tem 100 de receita, tem que dizer que está deixando de arrecadar 20 em nome de benefícios fiscais como dado, uma obrigação de transparência. Mas isso, se você olha as LOAs de todos os estados da própria União, tem deficiência em catalogar esses dados. O TCU fez uma auditoria em 2018, um levantamento em que ele demonstra, é o Acórdão 809/2014. Não vou transcrever aqui alguns trechos, porque o tempo não dá. Mas esse acórdão é importante para ele deixar claro essa opacidade, a falta de transparência, mas não só isso. Se fosse só transparência, mas tivesse efetividade, seria até muito bom. A questão é a falta de justificativa, a falta de avaliação do custo-benefício daquela renúncia. Aí o maior desafio que existe é demonstrar, os governos demonstrarem, e daqui a pouco eu chego nos órgãos de controle, né, o custo-benefício, que aquela renúncia está valendo a pena, que deixar de arrecadar e propiciar aquele segmento ou aquele setor está sendo efetivo, está gerando emprego, está gerando renda, de forma até mais racional do que se fosse o Estado através de toda a burocracia, de compras, de licitações, de obras, etc. Então, duas questões fundamentais nesse diagnóstico das renúncias, a opacidade, a falta de dados claros e precisos e também a falta de justificativa, de fundamentação para aquela concessão. O novo arcabouço fiscal brasileiro, todos sabem essa história, nós temos vários limites do ordenamento jurídico. Quando se fala em arcabouço fiscal, a gente lembra logo da Lei Complementar 200, que substituiu o teto de gastos, né? Mas o arcabouço fiscal ele pode ser conceituado e visto no conceito muito mais amplo, a envolver todas as limitações que existem, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, das resoluções do Senado, da existência de mecanismos de controle interno, controle externo por parte dos tribunais de contas, controle externo por parte do parlamento. Então, o arcabouço fiscal é um conceito mais amplo. Mas se formos no arcabouço fiscal, esse que substituiu o teto, né, o teto era uma vedação de se aumentar a despesa pública de um ano para outro, salvo a inflação. Então, ele era inflexível, ele era muito duro, ele não contemplava algumas circunstâncias que exigiam alguma flexibilidade. E esse novo arcabouço fiscal, ele promete isso, ser mais flexível, ser anticíclico, e ele vincula o incremento da despesa pública à receita. E diz que a despesa vai crescer, mas menos que a receita. E isso, a médio e longo prazo, você gera o quê? Gera um sentimento, uma sinalização de estabilidade da dívida pública.
Se você paulatinamente vai arrecadando mais do que gastando, isso é crescente, então você, a longo prazo, você estabiliza a dívida e até pode regredir. Então, tem uma inteligência por trás disso, e o arcabouço tem um mecanismo que ele economiza nos momentos de euforia, de boom, para justamente utilizar nos momentos de depressão, é o que se chama efeito anticíclico, aquilo que John Maynard Keynes, economista britânico famoso, a teoria geral da moeda, do juro e da renda, ele defendia, era exatamente isso, o papel do Estado, indutor do desenvolvimento, mas recuando nos momentos de boom, de crescimento econômico e agindo mais forte com gasto público para alavancar o desenvolvimento. Essa é a lógica do arcabouço. Mas o que eu quero dizer aqui, nesse momento, é dizer que dependemos de receita. É essa pauta que está no contexto da reforma tributária, muito mais do que a racionalização da despesa. A gente está faltando preencher essa discussão também do gasto. Até a ministra do Planejamento, Simone Tebet, tem tentado, ela prometeu que 2024 era um ano da reforma orçamentária, e um dos pontos que o governo está prometendo, o governo federal, é um mecanismo chamado Spend Review, que é essa reavaliação de gastos, não necessariamente para cortar gastos, mas para reavaliar. Essa política pública está sendo efetiva, ela está sendo eficiente, se está, continua, e vamos até aprimorar, mas se não, deixa de... Porque os benefícios fiscais normalmente são concedidos ad eterno, sem limitação, era para ter uma limitação e uma avaliação periódica, e não há essa avaliação. Então, essa proposta do Ministério do Planejamento é nesse sentido, de instituir também uma tese lá do ex-senador Zé Serra, que foi um dos mentores do arcabouço orçamentário na própria Constituição Federal de 88, na Constituinte, também da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, temos um arcabouço que depende da arrecadação, que depende do tributo, daí essa certa ânsia de arrecadar cada vez mais, ainda que isso não envolva o conceito de aumento da carga tributária, mas sim de eficiência na cobrança e aí estabelecer peneiras, novos filtros para a renúncia. Se você só renuncia aquilo que deve renunciar e que tem impacto na própria arrecadação futura, ok. Não está vedada a renúncia, mas que tenha critérios de avaliação. E aí entra o papel dos tribunais de contas, já caminhando aqui para a parte mais final da minha fala. Os tribunais de contas de 88 foram muito fortalecidos, tem competência para quase tudo. O tribunal está metido em tal coisa, tá, porque realmente o artigo 70 da Constituição Federal deu amplitude. A fiscalização será quanto ao aspecto contábil, financeiro, orçamentário, operacional. Essa palavra operacional, doutrinariamente, quer dizer eficiência, é análise da eficiência do gasto público. Daí o tribunal sair cada vez mais daquela visão da formalidade, do controle da licitação, do contrato, ok, da folha de pagamento. Tudo isso continua da nossa tradição. Mas cada vez mais a gente incorporou essa atribuição que vem do direito anglo-saxão, que é da eficiência, do pragmatismo, e o tribunal passou a olhar cada vez mais para a questão da eficiência das políticas públicas. Quando se fala hoje em controle dos tribunais de contas, é na educação, é na saúde, não para ser gestor, não para assumir o lugar do gestor, mas de avaliar, de sugerir aprimoramentos com base numa técnica. Cada vez mais os servidores são capacitados para entender de cada negócio, entender de educação, entender de segurança, entender de transporte público, de saúde, para poder fazer exatamente essa avaliação da efetividade e aquilo que pode ser melhorado na qualidade da política pública. Então, esse artigo 70, que é exatamente a moldura, o alcance, até onde o tribunal pode ir, sem ultrapassar ali as sandálias, a sua moldura. Então, fala contábil, orçamentário, operacional, patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas. Então, é essa competência aqui, que foi uma inovação, já havia previsão nas outras constituições, mas que essa deixou expressamente esse olhar do Tribunal de Contas também para o lado da receita, e primando, sobretudo, para a estimativa, a cobrança efetiva e, sobretudo, a questão das renúncias. Mas, de fato, a gente há que reconhecer, eu fui presidente da Associação dos Tribunais de Contas, a Tricom, da qual o João Antônio é vice-presidente hoje. Eu fui de 14 a 17 por 2 mandatos, e nós criamos um projeto chamado, um programa chamado Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas,
que são diretrizes, são resoluções, já que a gente não tem um Conselho Nacional, o TCU é autônomo, os TCEs são autônomos, os TCMs são autônomos, não tem um link nacional, a gente sente falta, a gente luta por um Conselho Nacional, mas enquanto não vem, essa associação deixou de ser corporativa e passou a ser institucional. Ela tem resoluções, tal qual o CNJ tem, e tem um marco de medição de desempenho, que afere, são 500 indicadores de questões que, a cada 2 anos, uma equipe de pares passa em cada tribunal e avalia e pede a evidência, e a gente divulga isso, e isso tem avançado os tribunais de contas no sentido de diminuir o hiato entre o que deve ser e o que são na realidade, né? Na verdade, nenhuma instituição cumpre fielmente aquele propósito das suas competências constitucionais. Todos estamos devendo, né? E esse programa da Tricom é exatamente de diminuir esse ato e tornar os tribunais cada vez mais plenos e efetivos. E no caso desse ato, nós temos uma resolução, a Tricom lançou uma resolução em 2016, ainda quando eu era lá presidente, incentivando os tribunais exatamente a fiscalizarem esses dados da renúncia. No começo, 2 tribunais fiscalizavam a Receita. Veio o desafio. Hoje nós temos estudos e teses, e o próprio marco de medição, o último de 2019, que foi antes da pandemia, vai ter outro esse ano. 17 tribunais de contas do Brasil hoje passam a analisar também, seja em contas de governo, para fins do parecer prévio, seja em auditorias operacionais, essas que analisam a eficiência da política pública que está por trás da renúncia. Então, houve um incremento importante, mas o objetivo é que 100% também fiscalizem as receitas. Tem um trabalho da UNB, João, de Raquel Luz de Lima e de Ana Vaz de Lima, em 2020, que mostra essa questão da renúncia e a progressão dos tribunais em relação a isso. Bom, para finalizar, tenho 5 minutos aqui para finalizar. Qual a sugestão? Sim, só que tem um detalhe, né? A reforma tributária atual trouxe um cenário aí novo. As renúncias vão continuar, mas desde a emenda constitucional número 109 de 2021, há uma sinalização de diminuição considerável das renúncias fiscais no ordenamento jurídico brasileiro. A reforma tributária veio, a emenda da reforma tributária veio a 132, por exemplo, em relação ao IBS, essa união do ICMS e do ISS. Diz o inciso 10 do artigo 156-A, não será objeto de concessão de incentivos e benefícios financeiros ou fiscais relativos ao imposto ou de regimes específicos diferenciados ou favorecidos de tributação, excetuadas as hipóteses previstas nesta Constituição. Ou seja, é uma sinalização desde 2021, ratificado por a emenda da reforma tributária de 23, no sentido de diminuir incentivos fiscais. Mas vão existir os já previstos na Constituição e aqueles não albergados, impostos não albergados ainda pela atual reforma tributária. Mas há um dispositivo na própria Constituição que diz que isso deve chegar até 2029 a 2% do PIB. Hoje são 5% do PIB, ou seja, ainda vai ser um valor expressivo. Isso quer dizer que os tribunais de contas precisam, não podem relaxar, ao contrário, tem que continuar porque são valores relevantes, mesmo significando só 2% do PIB. O que vai existir agora é um incentivo para o desenvolvimento econômico e social de uma outra maneira, talvez até melhor sob o aspecto da transparência e do controle, que é a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, sobretudo em relação ao IBS. Você deixa de incentivar os estados naquela guerra fiscal, cada um diminuindo alíquotas, cria esse fundo, cada estado recebe, vai poder investir, só que aí, via orçamento, vai entrar como receita e vai sair como despesa. Então, já vai facilitar o controle, porque na questão de privilégio, quando você fala em renúncia, você fala muito em privilégio também. É um privilégio saudável e tem um privilégio negativo, né? Então, você vai, quando você quer escamotear, quando você quer privilegiar de uma forma errada, a renúncia é mais fácil. Se você coloca aquilo no orçamento, estima a receita, e aquilo sai na forma de política pública, através de fundos de desenvolvimento para investir em tecnologia na área do carbono, de meio ambiente, né, isso vai poder ter um controle maior. Então, é um avanço. Então, o desafio dos tribunais de contas, fazer as duas coisas, aprimorar cada vez mais esse controle da renúncia de receita, deixar de ser tabu, olhar também para esse outro lado, né, e também se capacitar cada vez mais para fazer auditorias e fiscalizações nesses novos fundos, nesse novo cenário que a reforma tributária
trouxe. Uma proposta que eu fiz no encontro que a gente teve dos tribunais de contas com o ministro Fernando Haddad da Economia, e lancei isso para a Tricom, João, que é os tribunais darem um certo choque de transparência, fazerem um levantamento diagnóstico concomitante, ter assim um mês para fazer um levantamento de todas as renúncias fiscais em todos os estados e o TCU da União. O TCU tem avançado muito nesse controle, tem um estudo agora para a reforma tributária, que foi a pedido do presidente Pacheco, o TCU fez e entregou. Recomendo a todos a leitura, e tem um capítulo especial sobre as renúncias fiscais no âmbito federal. Uma análise qualitativa, dizendo alguns vale a pena, outros têm que ser reformulados. Então, os tribunais têm que partir para esse olhar da renúncia, mas também se capacitar para entender também desse novo cenário, que são os fundos de desenvolvimento regional muito mais robustos, 60 bi a partir de 2039, 60 bi anual, é um valor significativo, e que os tribunais também vão ter que ter esse desafio. Eu lancei, então, essa proposta. Tem só um pontinho que eu não queria deixar de falar, é que tem hoje na reforma tributária o comitê gestor, esse órgão sui generis, né? Que vai ser responsável e vai ter quadro de pessoal e vai ter orçamento próprio, com recursos, bancado com recursos estaduais e municipais, e que vai repartir essas receitas com estados e municípios. E uma grande discussão agora na reforma tributária foi quem vai fiscalizar a despesa desse comitê gestor. Aí discutimos os tribunais de contas, ficou lá apenas uma norma geral, que o controle externo será de estados e municípios, mas, claro, que os tribunais de contas, sendo recurso público, sendo recurso do estado e do município, os tribunais vão ter um papel também sobre esse comitê gestor, e isso vai ser regulamentado agora na lei complementar específica. Bom, essas eram um pouco as reflexões que eu queria trazer, e eu não poderia deixar, como gosto sempre, meu caro Rogério, também de Roberto, de vincular um pouco a literatura e em relação ao direito, e finalizaria aqui com uma frase histórica de Graciliano Ramos. Como é que passa aqui, senhor? Olá. É o próximo, pronto. Esse é um livro que saiu recentemente, Prefeito e Escritor, 2 relatórios de Graciliano Ramos. Alguns podem não saber, mas Graciliano Ramos, o escritor, o autor de Vidas Secas, e tantos livros, ele foi prefeito do município pequenininho de Alagoas, chamado Palmeira dos Índios. E naquele tempo não tinha LRF, não tinha uma legislação de prestação de contas, e ele inaugurou. Vale a pena ler esse livro. Eu já tinha esses documentos há muito tempo atrás. Eu tenho um livro meu, Direito Financeiro e Controle Externo, que é epígrafe de 2002, que é epígrafe exatamente trechos desses relatórios, trechos como esse, desses relatórios. Ele fez 2 relatórios, um em 1929, sobre a gestão de 28, e um em 1930, sobre a gestão de 29. Vale a pena, é uma mistura de literatura com responsabilidade, com austeridade. Eu só elenquei aqui, ele trata, nessa frasezinha pequena, tem assim, 20 desse tipo, fora outras menções. Nesse trecho aí, ele fala de racionalização dos tributos, ele fala de carga menor, para poder até aumentar a arrecadação, a curva de Laffer, né? Se você aumenta demais a carga tributária, acaba não recebendo, é o contrário. Às vezes é preferível até a questão da extinção de renúncias a privilegiados de receitas, a progressividade do tributo, esse tema também que agora a reforma promete trazer, a equidade, fim da corrupção e a boa gestão. Vou só ler aqui para ficar registrado também no oral. Diz Graciliano Ramos, no orçamento do ano passado, houve supressão de várias taxas que existiam em 28. A receita, entretanto, calculada em 68, atingiu 96, e não empreguei rigores excessivos. Fiz apenas isto: extingui favores largamente concedidos a pessoas que não precisavam deles, e pus termo a extorsões que afligiam os matutos de pequeno valor, ordinariamente raspados, escorchados, esbrugados pelos exatores, né? Fisco. Não me resolveria, é claro, pôr em prática no segundo ano da administração a equidade que torna o imposto suportável. Adotei-a logo no começo. A receita em 28 cresceu bastante, e se não chegou à soma agora alcançada, é que me foram indispensáveis alguns meses para corrigir irregularidades muito sérias prejudiciais à arrecadação. Então, agradeço a todos vocês, mais uma vez a OAB e a todos que estão aqui assistindo. Muito obrigado. Doutor Valdeci, quero aproveitar aqui, novamente cumprimentando a todos, que o Estado de Pernambuco está aqui em peso, né? Sim, verdade. Para dizer que feliz é o Estado, pelo que eu vejo pela sua exposição, que ele tem como
como conselheiro. Realmente, a todos engrandeceu. Para não ser também, não esquecer de elementos essenciais do seu currículo, apesar de todos que compõem a mesa dispensarem a leitura de currículo, registro também que, além de presidente, Vossa Excelência foi auditor de carreira e só então passou a ser conselheiro, e antes foi auditor também da própria Secretaria de Fazenda. Perfeitamente. Passo a palavra, então, ao doutor João Antônio da Silva Filho, que é conselheiro do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que foi presidente já e hoje está nesta missão na diretoria da Atricom e vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência e seu rico conhecimento sobre o tema. Muito obrigado. Eu quero agradecer o convite da ESA, da UAB. Muito me honra estar aqui nesse prestigioso congresso jurídico para discutir um tema tão relevante, o controle das renúncias fiscais pelos tribunais de contas e como o controle impacta no atual arcabouço fiscal brasileiro. Eu tenho sempre um vício, quero aqui saudar meu queridíssimo Valdeci, que é uma pessoa que que fez a minha recepção, me apresentou para o sistema Tribunais de Contas no Brasil, na época, quando eu cheguei ao Tribunal de Contas do município de São Paulo, Valdeci Pascoal era presidente da Atricom. Então, uma referência do sistema de contas no Brasil. Saudar aqui José Roberto Castro Neto, nós já estamos acertando um almoço ou um jantar em São Paulo para discutir algumas questões do direito. E dizer que esse tema é crucial no contexto do Estado Democrático de Direito, onde a transparência e a eficiência da gestão pública são pilares para o desenvolvimento sustentável e justiça social, e fazer justiça social. Como escreveu o justo filósofo italiano Norberto Bobbio, no seu livro O Futuro da Democracia, a democracia pressupõe sempre o poder público em público. Então, é impossível iniciarmos uma conversa como essa sem falarmos da finalidade do Estado. Afinal de contas, para que servem os tributos? E em seu livro mais importante, eu começo citando aqui Adam Smith, que no seu livro mais importante, As Riquezas das Nações, ele escreve, abre aspas, nenhuma sociedade pode ser florescente e feliz caso a maior parte dos seus membros sejam pobres e infelizes. Fecha aspas. Nós não estamos falando de nenhum comunista, nós não estamos falando de nenhum radical de esquerda, nós estamos falando daquele que muitos adotam como o papa do liberalismo, né? E do individualismo competitivo como forma de desenvolvimento econômico. O Estado não é um ente abstrato. Ele se concretiza na ação dos seus agentes. O que é o Estado? É a abordagem do policial na rua, é o professor na sala de aula. O Estado, ele é concreto. E é uma necessidade objetiva das complexas sociedades contemporâneas. E, especialmente, o Estado Democrático de Direito é um instrumento de composição das diferenças. Seja numa visão mais pessimista, para citar A Guerra de Todos contra Todos, de Thomas Hobbes, ou numa visão contemporânea de Estado, como a do jurista brasileiro Dalmo Dall'Are, que em sua obra Elementos de uma Teoria de Estado, Teoria Geral de Estado, define a sua finalidade como a busca do bem comum, finalidade do Estado como a busca do bem comum, e ele escreveu, pode-se concluir que a finalidade do Estado é o bem comum, entendido este como conceitou o Papa João XXIII, ou seja,
o conjunto de todas as condições de vida social que consistam e favoreçam o desenvolvimento integral do ser humano. Essa é a finalidade do Estado. Nesse sentido, é impossível imaginar complexas sociedades políticas contemporâneas sem este ente, com todo o seu instrumental para organizar a sociedade. E os tributos é um instrumento do Estado para organizar a sociedade. Nós, brasileiros, ao longo da nossa história, enfrentamos muitos desafios. Um longo período de colonização, demora para romper com o histórico da escravidão. O Brasil foi o último país latino-americano a acabar com a escravatura, com a escravidão no Brasil. Enfrentamos sucessivas ditaduras e a educação nunca esteve ao alcance de todos. Essa somatória de problemas levou a um atraso substancial no desenvolvimento econômico do país. E, além disso, as riquezas, fruto do desenvolvimento econômico tardio, não chegaram ao alcance de todos. A exclusão social segue assustando as classes dominantes. Como em todas as nações, exclusão social é uma verdadeira ameaça à paz social. E aí vem uma discussão que hoje no Brasil e no mundo está latente, que é essa questão do Estado mínimo versus Estado máximo. E o Estado, na minha visão, deve estar em sinergia com a ideia da harmonia social. Num estado de profundas desigualdades, a concentração de renda acentuada e de exclusão social acentuada, não há como convencer esses excluídos a aceitar a pobreza como sendo algo natural. Aqui se coloca uma questão fundamental. Só o medo é capaz de controlar, não por muito tempo, o descontentamento dos excluídos. Repito, exclusão social e paz social não se combinam, pois a paz é fruto do equilíbrio nas relações sociais. E aqui repito a citação de Adam Smith. Nenhuma sociedade pode ser florescente e feliz caso a maior parte dos seus membros sejam pobres e infelizes. Em sua obra A Moralidade do Direito, Fuller afirma, abre aspas, cada vez mais o objetivo principal do Estado parece ser não a de dar ao cidadão normas pelas quais ele deve moldar sua conduta, mas de amedrontá-lo e levá-lo à impotência. Fuller. Em uma sociedade onde a concentração de renda é provocante, só o medo da força do Estado é capaz de manter a sociedade coesa, e coesa que eu boto entre aspas. E o medo como um instrumento de poder é sintomas de sociedades autoritárias. A construção de uma verdadeira sociedade democrática pressupõe uma destinação equânime das riquezas produzidas. O nosso artigo 3º da Constituição aponta os rumos para onde o Estado do Brasil deve seguir. Lá no artigo 3º está construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O artigo 3º da Constituição brasileira vem ao encontro do conceito de Dalmo Dallard sobre a finalidade do Estado.
Então, meus queridos e minhas queridas, ao pensar o desenvolvimento econômico, é preciso pensar na sociedade como um todo. E no Estado democrático de direito, o desenvolvimento econômico tem que ser entendido como sinônimo de desenvolvimento humano. Não se trata, portanto, de divagar sobre conceitos de Estado. Trata-se de constatar a necessidade de se implementar um modelo de Estado que denomino como necessário. E, no caso do Brasil, tornar factíveis as premissas estabelecidas no artigo 3º da Constituição da República. Isso implica em defender um tipo de Estado indutor de um modo de desenvolvimento econômico que atenda os objetivos da sociedade como um todo, implicando em combater a anarquia econômica. Um Estado indutor do desenvolvimento econômico, necessário e atento à inclusão social. Trata-se de absorver e, de forma... a relação dialética entre competição e cooperação. Para, na síntese, formatar o equilíbrio necessário na composição das diferenças e, assim, alcançar a necessária harmonia entre os diferentes interesses de grupos e indivíduos. E aqui destaco esta progressiva composição só é possível nas verdadeiras democracias. A democracia é produto da pluralidade e, ao mesmo tempo, instrumento de composição das diferenças, as diferenças inerentes à sociedade. Esta questão do arcabouço está nesse contexto de que Estado nós queremos. O arcabouço fiscal, esse mecanismo de controle de gastos que substituiu, como citou o Valdeci Pascoal aqui, o teto dos gastos no Brasil, seu conceito fundamental é focado no equilíbrio entre a arrecadação e as despesas. Registro alguns problemas fundamentais no seu conceito. Em primeiro lugar, a arrecadação tributária é dependente também do crescimento econômico. Aqui faz-se necessário anotar, já vou partir para... Aqui faz-se necessário adotar uma aparente contradição. Se não há crescimento econômico, não haverá aumento da arrecadação. Sem aumento da arrecadação, o conceito posto no arcabouço fiscal se enfraquece. É óbvio que uma gestão eficiente dos recursos públicos ameniza a relação crescimento econômico e essa questão é crescimento econômico e arrecadação, mas não resolve. O segundo ponto é a amarração do arcabouço fiscal quanto à vinculação entre equilíbrio de gastos e arrecadação. Entretanto, numa sociedade marcada por profundas desigualdades sociais, as políticas inclusivas, tais como universalização da educação, o sistema de saúde para todos, SUS, o Bolsa Família, entre outras políticas de transferência de renda, implicam custo significativo para o Estado. Aqui a contradição que se coloca é a necessidade de se assegurar o necessário equilíbrio das contas públicas, e o que significa dizer, no jargão popular, que entradas e saídas de receitas devem se manter proporcionais. Destaco que nem sempre o tempo das necessidades dos excluídos coincide com o tempo do equilíbrio das contas públicas. Quando aqui me refiro ao tempo, eu estou me referindo à conjuntura política, à disputa do poder real, à legitimação do poder. Na política, é a correlação de forças combinada com a realidade objetiva que dita a dinâmica dos gastos públicos. Para poder abreviar, é impossível partir de uma política tributária justa, promover a inclusão social no Brasil, historicamente,
que historicamente imperou em matéria tributal a regressividade? Ou seja, é a classe média e os assalariados que contribuem para o financiamento do Estado. Quando se fala em taxação de super ricos no Brasil, a elite brasileira ganha. Fato é que no Brasil, quem ganha menos, proporcionalmente, acaba contribuindo com mais tributos. Essa é a realidade, é fruto de uma lógica histórica de tributar mais o consumo do que o patrimônio. Já vou terminar. O que me anima com a atual reforma tributária, aprovada recentemente pelo meio da emenda constitucional 132, é o fato de se iniciar uma inversão nessa lógica histórica. Algumas inovações caminham no rumo de uma maior justiça tributária, como, por exemplo, a possibilidade da devolução de parte da tributação sobre o consumo, a parcela menos favorecida da população, o chamado cashback. Outro exemplo de justiça tributária é a instituição instituída pela reforma, é a desoneração de alguns produtos de necessidades essenciais na área da alimentação e de saúde, mas, fundamentalmente, o que faz a reforma tributária uma esperança é a sua simplificação. Talvez o termo mais adequado seja a desburocratização. Substituindo e unificando várias espécies de tributos, facilitando a vida de quem arrecada e de quem paga. A política fiscal no Brasil deveria ser marcada pelo uso de incentivos fiscais, e aqui termino, de fato, falando sobre essa questão dos subsídios, dos incentivos fiscais, como ferramenta para alcançar objetivos econômicos e sociais específicos. Valdeci já tocou sobre esse assunto. Esses instrumentos, embora úteis para promover a atividade em setores estratégicos ou em regiões menos desenvolvidas, muitas vezes levantam questões sobre a sua eficácia. De alguma forma, sua politização acaba contribuindo, Valdeci, sobremaneira para impactar no déficit fiscal do país. Essa é uma realidade. E quando a política de desoneração é implementada com o objetivo de estimular setores econômicos, vinculado tal estímulo a causas sociais, sim, é plenamente justificável. Mas quando a desoneração é resultante de lobby apenas para favorecer grupos econômicos, torna-se inaceitável. Para se ter uma dimensão do impacto desse instrumento nas contas públicas, conforme dados do Tribunal de Contas da União, no ano de 2022, as renúncias fiscais da União atingiram cerca de 581,5 bilhões, correspondendo a 31,3% da receita primária líquida, 5,9% do PIB brasileiro. Foram 461,1 bilhões de benefícios tributários e 120,4 bilhões de benefícios financeiros e creditícios. Como disse antes, o principal instrumento do Estado para viabilizar suas ações é a política tributária. Por meio dela, o Estado poderá induzir setores econômicos a investir, diversificar e ampliar suas atividades. Não se trata, e aqui estou encerrando mesmo, não se trata de ser contra qualquer política de desoneração. Trata-se de impedir que a capacidade de setores econômicos possa atuar, contaminando agentes políticos e de Estado no sentido de favorecimentos indevidos. O caminho é impedir a captura do Estado pelas poderosas forças econômicas. E termina, então, exonerações que não contribuem para a finalidade do Estado, ou seja, para o desenvolvimento integral da personalidade humana, portanto, dissociada de uma perspectiva que leve em consideração os aspectos voltados à diminuição da pobreza, inclusão social, combate às desigualdades e desenvolvimento humano em geral, deve ser combatida por meio de rigorosa fiscalização dos órgãos de controle e do papel dos tribunais de contas. Obrigado, gente. Desculpa a demora. A contribuição do Tribunal de Contas do município de São Paulo para a Tricom, através dessa sua missão que eu mencionei ainda há pouco, na diretoria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, é muito valiosa pela exposição que Vossa Excelência fez.
Meu trabalho aqui, como mediador, em abstrato, seria um trabalho difícil, né? Porque teria, então, que controlar o tempo do controlador, né? Mas, perfeito. Em concreto, eu entendo ser, a bem da verdade, um trabalho muito mais simples, um trabalho prazeroso. Eu não me vejo como mediador, mas sim como um facilitador e como facilitar aquilo que já é fácil. É muito fácil ouvir de Vossas Excelências, tanto do doutor João Antônio como do doutor Valdeci, tudo que foi dito acerca deste tema que é da mais alta relevância para o momento em que vivemos, especialmente em função da reforma que foi aprovada esse ano no Congresso Nacional. E para tornar ainda mais fácil a tarde de hoje, fala agora o doutor José Roberto de Castro Neves, que é mestre na Universidade de Cambridge, é doutor pela UERJ também, professor da PUC, da FGV e muitas outras coisas, autor de obras que todos nós conhecemos, né? O doutor Valdeci já estava até mostrando aqui no iPad dele, né? Que já está na leitura de cabeceira. Então, professor, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, Silvan. Cumprimentar meus companheiros aqui de mesa, uma honra muito grande para mim, e principalmente agradecer os amigos que vieram aqui hoje, né? Porque tem muitos aqui, especialmente a desembargadora Mônica, a desembargadora Flávia, a desembargadora Aqueline, a desembargadora agora está escondida, a Nathalie. Em nome delas, eu vou saudar, né, todos mais aqui e agradecer muito essa oportunidade de falar. Quando o Rony me chamou, ele me pediu para falar sobre segurança jurídica. Eu fiquei tranquilo, quer dizer, tranquilo, nunca é tranquilo para mim, eu sempre tenho que me preparar, mas há 2 semanas ele me disse, olha, Zé, não vai ser exatamente sobre segurança jurídica, vai ser, na verdade, controle de renúncia fiscal. Eu falei, Rony, cadê a segurança jurídica aqui, cara? É o mínimo, né? Não tem segurança nenhuma nessa história. Mudou completamente. Eu tive que estudar, conversei com algumas pessoas, e inclusive para mim acabou sendo uma oportunidade, porque eu aprendi um pouco mais do trabalho extraordinário do Tribunal de Contas. Mas eu queria começar aqui falando sobre segurança, e eu vou chegar lá no ponto do Tribunal de Contas, falando um pouco sobre o nosso símbolo nacional. Tem aqui o Sidney, que é um conhecedor de arte. Nossa bandeira é uma bandeira peculiar, né? Se olhar para o mundo, a gente vai ver poucas bandeiras, pelas cores um pouco exuberantes, né? Triângulo, né? Uma bola, né? Toda um pouco peculiar, e principalmente tem uma coisa escrita, tem um moto, né? Escrito ordem e progresso, que é uma coisa um pouco rara em bandeiras. Na verdade, as bandeiras mais elegantes não tem nada disso. A bandeira da França não tem nada disso, né? Enfim, a bandeira do Japão é linda, né? Tem até uma bola, mas é diferente. Enfim, aquela bandeira tem uma coisa, o que inclusive faz com que a nossa bandeira tenha um lado inverso, né? Onde a gente lê Ossegorp Metro, que é um negócio complicado, né? Mas, na verdade, a gente tem ordem e progresso na nossa bandeira. Coisa que é interessante é porque essa ordem e progresso ela vem de um mote positivista do Augusto Comte, que falava amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Essa era a frase do Comte, tá? Aí tem um maranhense chamado Raimundo Teixeira Mendes, que era um positivista maranhense, que estava na época da proclamação da República e trouxe o negócio, ordem e progresso, tirou o amor da história. Entendeu? E ficou só ordem e progresso nessa história, que já é um certo paradoxo, porque, veja, o progresso ele pressupõe uma certa quebra da ordem, né? Você tem uma ordem, para você mudar o progresso, então tem e principalmente, que é a grande crítica dos românticos e para todos mais, é que faltou o amor nessa história, né? Isso explica muito, né? Muitos problemas. Mas eu queria transportar isso para a nossa questão jurídica da ordem e progresso, porque a ordem é a segurança jurídica, não tenho dúvida nenhuma. A ordem é a segurança jurídica. Se você chamasse o progresso, você poderia dizer que é o bem comum, né? O interesse pelas coisas comuns, que é um valor importante da justiça. O amor ficaria por conta da justiça, mas não temos amor aqui. Mas, de novo, você pode então dizer que a ordem seguramente é essa justiça. Tem aliás, ontem o ministro Barroso mencionou esses valores. Isso é um texto do Hadbrook, do Gustavo Hadbrook, que ele faz. Vale muito a pena ler. É uma palestra que ele dá em Heidelberg, logo depois da guerra, em 1945. Ele tem que explicar para os alunos o que aconteceu com o direito, né? Você imagina, todos que são senianos ali, né, de cadeira, de repente o direito
concebe as leis nazistas, aquela desgraça, e tinha que voltar para tudo dizer, galera, só, vamos ter uma fé nesse direito aqui, vamos trazer o direito de volta. E ele diz, olha, o direito se assenta em 3 grandes valores. Quais são esses valores? Segurança jurídica, não tem dúvida. Só que os positivistas levaram isso muito a sério, né? Tem também a justiça, que a gente não pode nunca esquecer dela, e o bem comum. Então, esses são os 3 grandes valores: a justiça, o bem comum e a segurança. O bem comum, né? Essa é claro que é a felicidade dos cidadãos, né? É uma comunidade harmônica, né? O senhor falou de forma muito feliz sobre esses assuntos, que é o interesse do bem comum, né? Não haja uma sociedade, né, que haja disparidade, haja miséria, nós não queremos isso, né? A justiça, que é o mais fugidio desses conceitos, né? O Kelsen, aliás, dizia isso, era a história, a crítica grande dele era essa exatamente, mas é o que é bom, o que é correto, o que é proporcional, né? Eu vou citar lá o piano, dar a cada um o que é seu, esses são os conceitos. E a segurança jurídica, né? Que é quase um corolário da segurança social. E a gente confunde até a segurança jurídica com o próprio Estado. O Estado é a segurança jurídica. Ter um Estado é segurança jurídica, né? É a certeza da estabilidade, é a previsibilidade que um empresário precisa para fazer um investimento, né? É a confiança, né? E vários reflexos no mundo jurídico. Tempus regit actum, que isso é um conceito de segurança. Se você não entender que a lei, o fato aconteceu, você vai julgar como a lei do dia seguinte, uma desgraça, né? O ato jurídico perfeito, o tratamento isonômico dos tribunais, e hoje se mencionou isso mais cedo e ontem também, a ideia é que os tribunais tenham o mesmo tratamento para todo mundo, isso é um conceito também de segurança jurídica extraordinário, né? Ontem, aliás, na palestra, o ilustre distinto professor aqui da universidade falou do venire contra factum proprium do direito administrativo, né? Se o direito administrativo trata uma pessoa assim, dá a pessoa a entender que esse é o seu tratamento, assim que tem que ser. Enfim, esses conceitos, justiça, bem comum e segurança, normalmente eles caminham juntos. E é bom que seja assim, que eles caminhem juntos. Mas eles podem estar em conflito. E esse conflito pode, inclusive, se dar por uma ideia conceitual, né? Todo o positivismo, toda a ideia... Eu me dava muito com o Chamun, que era um grande professor, e ele dizia assim, segurança jurídica está aqui, os outros conceitos estão aqui. Segurança jurídica é o mais importante. Ele era um positivista autêntico, né? Então, você vê que esses conceitos, às vezes, nós tentamos usar o direito de uma forma inteligente, vamos fazer com que um desses valores se sobreponha. Por exemplo, a ideia de desapropriação. Desapropriação não tem nada a ver com justiça ou segurança. Não tem nada a ver. Ó, tem aqui uma fazenda, vou fazer um caminho bem da tua fazenda. Pô, caramba! Não, mas o bem comum prevalece. O bem comum fala mais alto. Você vai analisar aquela situação e vai dizer, esquece justiça, não tem nada a ver com segurança, aqui o bem comum tem que prevalecer. Esse é o valor que vai preponderar aqui nesse caso. A ideia de prescrição, né? A ideia de prescrição não tem nada a ver com justiça e nada a ver com o bem comum. Ela tem a ver com segurança jurídica. Olha aqui, prescreveu porque você tem um crédito, não pode ficar o resto da vida, o sujeito não pode morrer, ter 100 anos com medo dessa dívida acontecer, isso prescreve. Isso tem a ver claramente com segurança jurídica. Já falei bem de você aqui, Rony. Começou mentindo, né? Claro, com certeza. Enfim, a ideia da propriedade mesmo, que pode ir para um lado ou para o outro, né? Na verdade, muitas vezes você tem um quadro, você guarda aquele quadro num saco, né, numa mala, debaixo de uma cama, ninguém vê, um quadro lindo. O que isso tem a ver com justiça, né? O que isso tem a ver com bem comum? As pessoas queriam ver aquele quadro. Isso tem a ver com segurança jurídica. O quadro é seu. Você pode fazer o que você quiser. Por outro lado, hoje em dia se fala muito em função da propriedade, que já é o progresso aqui, né? A gente está falando de segurança jurídica, olha o progresso aqui. Não, então, você vai falar uso capião, por exemplo. Uso capião tem a ver com justiça, não tem a ver com segurança jurídica, o uso capião, ou com bem comum. Então, vocês vejam que esses vários conceitos jurídicos que a gente usa, nós, os operadores de direito, vamos usar, ora um valor, ora outro valor, que é mais interessante. Né? O modelo jurídico positivista, como eu falei, elegeu a ordem, né? Mas o mundo hoje tempera as coisas. Dia das obrigações, por exemplo. Hoje em dia, cada vez mais, a gente avalia as revisões do contrato, né? O princípio da teoria da previsão, os correlatos todos têm a ver com progresso, não tem a ver com ordem. A ordem seria, aplica o contrato, morre, essa é a segurança jurídica, mas a gente avalia a situação
específico e ver. Nesse caso aqui, é razoável que você analise outros valores, né? Nos direitos reais, por exemplo, toda a concepção de função social da propriedade, né, que é uma concepção antiga, não tem a ver com ordem, tem a ver com progresso, com esse conceito aqui. Então, veja isso. Agora, vamos para o tema aqui do direito tributário, aqui, que é o tema aqui que a gente está falando, né? E mais especificamente, né, para essa ideia toda até de renúncia de recurso, né? O Estado precisa arrecadar recurso, todos de acordo, para fazer uma série de questões obviamente, de eleições políticas que ele faz. O direito tributário, que a desenvolvedora Flávia é especialista nesse assunto, cuida exatamente disso, de analisar como isso é feito, né? Isso é feito, claro, de uma forma segura, né? De uma forma justa, equânime, né? Mas, já vou terminar aqui, mas, obviamente, que isso também tem uma questão de política pública aqui, né? E como é que é feita essa política pública? Inclusive, através de renúncia. Por quê? Porque você pode, por meio dessa renúncia, criar estímulos a um determinado segmento, né? Fazer equilíbrios sociais, através distribuir renda através dessas renúncias, né? Isso tem a ver, essencialmente, com o bem comum. Não tem a ver com isso, tem a ver com o bem comum. O interesse, o senhor falou isso várias vezes, o interesse social disso, né? Então, a lei de responsabilidade fiscal, né, a Lei Complementar 101 de 2000, ela estabelece, né, no artigo 14, no parágrafo 1º, uma série de possíveis renúncias, né? Anistia, remissão, não, perdão, a isenção, alteramento de alíquota, o tratamento diferenciado, com esse propósito específico de fomentar um segmento, de fazer algum tipo de melhoria. Essa renúncia tem que ser feita por lei, está na Constituição Federal, né, no parágrafo 6 do artigo 150, e aqui é uma discricionariedade do legislador, que ele vai fazer uma eleição política, valorativa, do que é melhor, o que não fazer. O Congresso Nacional, o senhor falou bem, né, o artigo 70, o artigo 71, deu um poder enorme ao Tribunal de Contas, né, para que o Tribunal de Contas possa analisar essa situação. Essa renúncia, você falou também, né, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem que vir acompanhado de uma estimativa do que é o impacto disso. Claro, tem que ser uma coisa responsável, né? Já estava nas disposições transitórias, no artigo 113. Então, o que o Tribunal de Contas, que é um órgão que auxilia o Congresso Nacional e auxilia de uma forma extraordinária a fiscalizar isso, né? Não vai discutir a conveniência, que isso é do Estado, mas ele vai estudar, né? Isso é um do Estado, mas ele vai, por exemplo, o alcance da renúncia. Isso o Tribunal de Contas vai dizer, vai interpretar. Essa norma permite, essa renúncia não permite, vai até tal lugar. Número 2, se o impacto foi adequadamente quantificado. Que o artigo 14 que tem que... Esse impacto está mal quantificado, esse impacto é muito maior, não interessa. E, principalmente, entender se o objetivo da renúncia está sendo atingido. E, veja bem, eu faço uma renúncia para garantir um emprego numa determinada região. Sei lá, indústria automobilística, uma religião vai fazer uma fábrica lá, olha, eu vou te dar uma renúncia aqui. Tem que avaliar, ao longo do tempo, se isso vai acontecer. Essa análise é uma análise constante. É um meio trabalho de Sísifo, né? Que você analisa aquilo, mas daqui a um tempo tem que analisar de novo. Para saber, olha, essa finalidade continua presente? Não, ela mudou completamente. Ela não está mais lá, né? Então, ver se esse bem comum deixou de existir. E aí é que esses conceitos de segurança, né, da ordem, que é a cobrança de imposto, e o bem comum, que é, de uma certa forma, o entendimento que deve haver uma renúncia, tem que ser conjugado. E esse calibre tem que ser muito bem feito, porque quem paga, né, por um erro são todos nós. Então, essa é a função extraordinária do Tribunal de Contas, que vai ter que sopesar a ordem e o progresso de um lado ou de outro. Eu estava aqui pensando, eu falei do Brasil, né, Rodrigo? O Brasil tem essa ordem e progresso, mas a Espanha também tem. A bandeira da Espanha também tem uma frase, plus ultra. Era, na verdade, o mote do Carlos V Habsburgo, né? Nada além. Que são as torres de Hércules, porque, né, os gregos, os romanos achavam que aqui era o fim do mundo, né? Então aqui ficavam as colunas, né? Então o plus ultra que é nada além. Na verdade, bom, senhores aqui, ilustres conselheiros, nada além é um mote melhor para o Tribunal de Contas. Podiam adotar esse, inclusive, né? Nada além. Que é isso, né? É um mote, claro, socrático, né? Porque nada em excesso, né? Esse é o conceito socrático, mas é nada além. Mas é isso mesmo. O Tribunal de Contas é nada além, né? Nada além disso aqui.
essa inteligência que podia ser o tribunal. A gente vai uma discussão filosófica linda aqui, né? Entre se é o nada além, ou se é o nada em excesso, ou ordem e progresso, né? Eu, particularmente, acho que nos dois falta o amor, né? Eu, de novo, com a forma, e aí então, no Evangelho, que entre fé, esperança e o amor que tem que prevalecer, não é isso? Bom, obrigado pela atenção de vocês. Eu, para encerrar esse painel, vou abrir mão de duas coisas: da originalidade, porque vou fazer referência a pessoas que têm mais luzes do que eu, e também do ineditismo, porque já mencionei esses textos no Congresso essa semana, mas farei aquilo que eu entendo ser melhor para que nós encerremos com igual brilhantismo, né, este painel que foi conduzido pelos meus caros colegas de painel de forma concepcional, né? Então, falarei primeiro de um samba de Roberto Ribeiro, que diz que todo menino é um rei, e lá ele denuncia que menino sonha com coisas que a gente cresce e não vê jamais, né? Ele denuncia a necessidade de nós abandonarmos a ingenuidade, de nós entendermos que as coisas não são perfeitas. E o direito não é perfeito, o sistema tributário também não o é. Entretanto, mesmo cientes dessa imperfeição, nós devemos tentar aperfeiçoá-lo, né? E eventos como esse são justamente para isso. O segundo texto que menciona é um livro do professor Roberto Mangabeira Unger, Movimento de Estudos Críticos do Direito. E lá o professor Roberto, na sua introdução, faz um chamamento aos juristas para que exerçam o imperativo da rebeldia no pensamento jurídico brasileiro. E nesse texto, ele diz que o alvo de qualquer ação social ou política ambiciosa é a estrutura da sociedade, tal como organizada pelas instituições e pelas ideias que a justificam. E o alvo da imaginação programática, quando ela se levanta acima da rotina política e se rebela contra a edificação das instituições existentes, com a natureza das coisas, é o conteúdo das alternativas estruturais que pretendem dar consequências a nossos interesses e ideais. O professor diz que fora do ambiente jurisdicional, e aqui estamos fora do ambiente jurisdicional, a tarefa é outra e é maior: definir alternativas de transformação capazes de resolver os problemas centrais da nossa sociedade, numa época em que não mais sabemos como construir alternativas, seja no pensamento, seja na prática. E, portanto, esse evento promovido pela ESA, ele vem justamente para concretizar isso. E não podemos confundir esse intercâmbio promovido com algum viralatismo ou com algum colonialismo mental. Muito pelo contrário, é justamente nele que está a solução, é no diálogo dentre as instituições, no diálogo, inclusive, não só entre as instituições internacionais, mas até mesmo dentro do nosso próprio Brasil, e esse painel é um exemplo disso. Por exemplo, a Tricom promoveu o encontro do conselheiro Valdeci, do Pernambuco, com o conselheiro João Antônio, e disso só pôde sair algo de muito bom. Então, agradeço a presença de todos, declaro encerrado o painel.